Olá, amores, tudo bem? Sou a professora Sara, estamos aqui para mais uma aula da Fundação Cultural de São Sebastião, a Fundas. Estamos dando seguimento nas nossas aulas e vamos continuar. Nós estamos falando sobre ponto de fuga, tá? Ponto de fuga, que é você dar profundidade no seu desenho, formas que você pode usar para trabalhar isso, cores ao seu favor para isso. Então, como que nós começamos a trabalhar ponto de fuga? Você primeiro vai direcionar. Deixa eu aumentar aqui. Primeiro você vai escolher a linha do horizonte. Horizonte. Fiz de verde. Linha do horizonte. No meio dessa folha, você vai demarcar o ponto de fuga. Eu já amassei e já marquei. Mas você pode fazer de outro jeito. Você pode usar a régua. Sabendo que a nossa régua tem 30 centímetros, 15 é o meio. Marquei o meio da folha. Agora que eu marquei o meio da folha, eu vou usar uma reta para cada ponta, afunilando esse desenho para o centro. Foi assim que a gente terminou a última aula. E aí nós trabalhamos linhas paralelas. O que é paralelo? Ele tá do lado, ele tá dando sequência, tá seguindo. Essas linhas paralelas, que são afuniladas, estão me ajudando a dar essa dimensão de profundidade. Então, eu vou pegar aqui a linha paralela, do ladinho da linha que eu fiz, que eu marquei. Ela vai ser um pouco mais larga na ponta e mais fininha no fundo. Aqui na ponta é mais largo e no fundo é mais fino, porque como nós já falamos, no fundo, lá no horizonte, da ideia que é distante, né? E na frente aquilo tem mais destaque. Então, aqui é maior, mais claro do que no fundo, vou fazer igual aqui. Depois que eu já fiz esse básico de profundidade, ó, peraí que eu vou esperar esse som. Depois que nós trabalhamos esse básico da profundidade, eu demarquei aqui uma linha central. E essa linha central, ela também vai ter isso. Na frente, ela vai ser um pouquinho mais grossa. E de fundo, ela vai afunilando. Essa linha eu usei para demarcar aquele meio da pista, sabe? Quando a gente tá andando de carro e tem aquela linha amarela no centro da pista. Fiz bloquinhos maiores, né? Os quadradinhos maiores, eles vão afunilando pro fundo. E fiz um canteiro de flor em cima dessa calçada, que não precisava, mas é para falar sobre o tamanho de destaque. O que é na frente é maior em destaque e o do fundo vai borrando, né? Vai ficando menos destacado. Daí eu mostrei esse desenho aqui para vocês. Eu quero terminar ele junto com vocês. Eu fiz apenas um lado e eu quero fazer esse outro lado junto com vocês, tá? O que tá faltando aqui? Tá faltando eu destacar a calçada paralela. Destaquei. Agora que tá me dando um direcionamento, o que eu posso usar aqui que eu usei desse lado? A cor ao meu favor. Aqui é mais escuro e aqui vai clareando. Por quê? Para me dar essa noção de profundidade. Então, aqui eu usei um tom mais escuro de vermelho. E aqui eu fui clareando. Na dúvida, você primeiro passa claro em tudo. E depois você vai saturando. Ou seja, vai aumentando o nível, a densidade de cor, onde é interessante para você. Tô observando aqui como eu fiz do lado para ficar bem próximo. Desculpa, tá balançando. Ó. Entenderam?
E você podia trabalhar o cinza, verde, qualquer tom, qualquer cor, contanto que você trabalhe o escuro e o claro dentro dessa proposta aí. Eu tava pintando o céu em um outro vídeo que a bateria acabou, viu? Aí sem querer acabei fazendo sem vocês. Mas qual que é a questão aqui? O sol, indiscutivelmente, irradia luz, ela é mais claro. Se ele é claro e eu vou pintar o céu, esse céu não pode começar do tom escuro, tem que ser do claro pro escuro, que vai ser para as pontas, né, para as margens. Se você fizesse uma lua, podia ser o oposto. Aqui poderia ser um rocheado mais escuro pro azul escuro e para as pontas um lilás, seria bem bacana também. Fica a dica para quem for reproduzir essa técnica, tá? O que eu fiz aqui, gente, ele vai refletir no chão. O horizonte, quando você observa fotos de horizonte, eles meio que se misturam, não é verdade? Tem uma harmonia. Aqui, o que eu fiz? Ah, é, falta o desenho das flores, senão eu vou acabar desenhando só o horizonte. Tá, flor. O que você fez de um lado, você pode copiar do outro, a não ser que você queira fazer diferente. Vamos fazer de conta que desse lado fosse árvores, tá? Deixa eu virar o desenho pra mim, que eu tô desenhando de ponta cabeça. Se aqui tivesse uma árvore, fiz aqui um tronco. Esse tronco tá dentro dessa calçada. Tá aqui dentro dessa linha. E aqui os seus... Tá. Fiz aqui uma árvore, tá? E aqui no fundo vai ter outra árvore. Ela vai ter o mesmo tamanho dessa primeira? Não, vou desenhar ela menor. E aí eu vou estipular uma escala pela longe... Eu vou estipular aí pela distância o quanto ela vai ser menor. E eu também vou ter que usar de base essas flores pela harmonia que eu usei. Tem que ter harmonia no desenho. O que você fez, você vai ter que fazer mais ou menos no geral, né? Não ficar tão esquisito. Certo? No fundo, mais pro fundo, uma árvore menor ainda. Mais insignificante nos seus detalhes. Lembrando que eu tô usando a base da calçada. Ela pode ser mais escura se ela tem mais sombra. Entendido? Como que eu vou usar as cores aqui ao meu favor? Aí eu não tenho marrom pro galho, pro tronco. Mas tá bom. Fiz esses detalhes, né? Vai me atrapalhar um pouco a pintar o fundo. Eu passo aqui um verde geral mais claro e vou usando o tom mais escuro para escurecer e ir mesclando e misturando no meio do caminho. Então o escuro partiu daqui, o claro daqui, aqui no meio misturou. Eu vou fazer igual desse lado. Por que o claro tá na frente? Porque o nosso olho enxerga com mais clareza os detalhes. E o fundo escuro dá mais esse tom de fundo ainda do que ele já é. Eu vou pintar aqui e eu já volto, tá bom? Então, aqui eu passei o verde geral em tudo. Aqui ainda dá mais profundidade, porque ele tá brincando com as cores. Aqui, ó, tá um chapadão só. Eu poderia usar o grafite de cima pra baixo. Ele também me ajudaria, porque ficaria mais escuro, ficaria esfumaçado. Mas nesse desenho eu vim com a proposta de cores. Cadê meu verde mais escuro? Achei. Tô trabalhando esses dois tons aqui. Agora eu vou fazer o oposto. Eu vou vir do fundo pra frente, tomando cuidado, fazendo um degradê. Vamos colocar assim? Mais ou menos. Eu vou pintar atingindo até essa distância, ó. É o ponto de fuga também. Só que é o oposto do que a gente tá fazendo. Ela é escura em vez de claro. Então, eu vou vir bem escuro e vou clareando e mesclando até aqui, mais ou menos. Ok?
Já volto, então. Vou ficar balançando vocês aqui. Muito bem. Aqui eu fui passando o giz escuro, né? Contrário da cor mais clara. Pra dar essa sensação. O que também me ajudou aqui a dar mais profundidade. Antes de começar com o giz, que eu esqueci desse detalhe, eu usei uma canetinha pra fazer a grama. A grama aqui, ó como ela é maior. Capim. E pro fundo, ó, eu fui fazendo menor, menos expressivo, virou um tracinho, virou um borrão. E eu segui uma certa linha para dar essa sensação que seria um canteiro, um pasto, algo bem profundo. E aí você usa as linhas para te ajudar nisso. Assim como se eu tivesse feito essas linhas albobodadas, levantadas, ia dar uma ideia de morro, de montanha. Se eu fizesse elas para cima, ia aparecer um penhasco. Poderiam ser paredes aqui e esse ponto de fuga do fundo. E é nisso que você usa essa textura lateral. E eu desenhei isso antes do giz de cera e agora eu não consigo aplicar a canetinha nesse giz de cera porque o giz deixa a folha impermeável. Aí tá bom, nem vou tentar, vou deixar assim. Agora eu vou aplicar as cores nas árvores. No fundo, a minha árvore vai ser mais escura, até já escurecer ela com o lápis quando eu desenhei, porque ela vai ser menos perceptiva do que os detalhes da árvore da frente, que terão cores mais claras, mais vivas. Então aqui, posso começar da do meio talvez, pintar a do meio mais ou menos. Você vai caprichar mais na da frente e vai escurecer mais a do fundo. Chapei uma cor só. Vou fazer os detalhes laterais mais escuros, posso contornar. Agora eu vou partir para a árvore do meio. Ela é um pouquinho mais escura, menos detalhada. Eu tô usando o mesmo material que eu usei da primeira, só que eu apertei o lápis. Olha a diferença que dá. Eu apertei o giz. Agora eu vou fazer a última. Ela tem um tom, mas o predomínio dela é preto. E como já tinha preto no fundo, ela me ajudou nesse tom ficar mais escuro. Sozinha eu não ia conseguir, porque aqui eu já apertei o lápis. Então esse foi o máximo do tom que eu consegui e esse foi o mínimo de tom mais claro, certo? Aqui, o fumaçado escuro me ajudou a chegar nesse tom, senão eu não conseguiria. Então aqui ela já estava esfumaçada. Não tenho marrom para usar aqui. Vou tentar um laranjado aí. Com um esfumaçado no fundo, ver se não fica tão estranho. Vou até começar da última. Eu peguei amarelo, gente, laranja. Vou começar até da última. Tô misturando o grafite e lápis. Depois que você já passou o giz, meu amor, não tem grafite que entra aqui, não. Então a da frente tem que ser mais clara ainda. Então tá, então nessa mudança de tons mais clara, peço desculpa por essa linha aqui que eu esqueci de apagar. Bom detalhe é a se lembrar, hein, quando você tá fazendo o seu desenho, apagar essas linhas aqui. Ó, pela cor, ela me ajuda nesse tom de profundidade. Mas é um desenho diferente, né? Cada um ficou de um jeito, mas enfim, a ideia é a mesma. Então é isso, amores. Vocês vão usar cor, profundidade, vão usar o esfumaçado do lápis. A dimensão do que tá mais na frente é maior do que tá no fundo. E eu ainda posso fazer essa calçada. Como? Eu vou usar traços que direcionam
esse ponto de vista, esse ponto de fuga. Com o grafite, esse grafite enorme que eu tenho, eu tô sujando a grande base que eu demoraria horas pra fazer no grafite na lateral, ou com giz de cera cinza que eu não tenho. Sujei, dá pra ver mais ou menos aí, né? Tá, sujei. O fundo, ele vai estar bem mais escuro do que a frente. E eu vou lá sujar meu dedinho de novo. Pra não ficar balançando aqui, gente, eu vou tentar. Estão entendendo a ideia? E aí você vai usar de novo a cor ao seu favor, do escuro pro claro. Então tá, meus amores, hoje falamos sobre pontos de fuga. Você começa assim. Você pode começar só com a estrada. E depois a gente vai ornamentar, vai encher a ideia do fundo. Você pode começar só com isso aqui, a estrada. Você pode começar só com esses bloquinhos do chão. E aqui você escurece e vai clareando, se pra você tiver muito difícil entender essa ideia. Tá bom? Bom treino pra vocês. Beijo, vou lavar minha mão, ó. Sombrear é isso. Tchau.